A primeira lição que eu queria tirar do texto para nós, trazendo tudo isso para os nossos dias, é que Deus é fiel à sua aliança e que Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus tem uma aliança conosco. Essa aliança é baseada no sangue de Jesus, é a mesma aliança que Ele tinha com a nação de Israel, eu já falei isso. É interessante que o local onde foi feito esse culto da renovação da aliança foi exatamente em Siquém. Você não lembra o nome Siquém? Foi lá que Abraão construiu o primeiro altar quando ele chegou do norte lá da Mesopotâmia. Ele foi até os carvalhais de Manre, lá em Siquém, e ele edificou o primeiro altar, quando ainda era peregrino, ali a Deus. Foi lá em Siquém que Jacó teve aquela visão da escada, onde os anjos subiam e desciam, e ele fez um pacto com Deus, e erigiu um altar a Deus. Foi exatamente no mesmo lugar, só que quando estes altares foram construídos, a terra ainda não era dos descendentes de Abraão, mas agora, pela primeira vez, eles fazem um culto a Deus na terra que eles já tinham conquistado, que Deus já tinha dado, ali mesmo em Siquém. É como se Deus dissesse: eu sou fiel, aquilo que eu prometi, eu haverei de cumprir. Da mesma forma, queridos, esse Deus a quem nós servimos e que tem uma aliança conosco, Ele cumpre o que Ele nos prometeu. E o que é que Deus nos prometeu? Quais são os termos da aliança conosco hoje? Deus promete perdoar os nossos pecados pela fé em Jesus. Ele promete nos dar a vida eterna. Ele promete nos santificar aqui nesse mundo. Ele promete me perdoar e me aceitar, remir os meus pecados pelo sangue de Jesus. Ele promete estar comigo e me sustentar até o fim, no meio de todas as provações. Aí você pergunta: mas não tem nenhuma bênção material aí na nova aliança, pastor? Não tem nada prometido assim? Eu não creio. A nova aliança, ela tem a ver com coisa muito maior e melhor do que bênção material. As bênçãos materiais estavam muito ligadas à nação de Israel, que era um reino, era um povo que tinha uma nação, tinha um lugar, tinha um estatuto, tinha um rei, tinha um governo civil. Então, todas estas promessas de bênção material, elas estavam muito atreladas à nação de Israel. Quer dizer que Deus hoje não nos abençoa financeiramente? Claro que sim, claro. Deus pode nos abençoar financeiramente, mas isso não é o cerne da aliança hoje. Eu sei que tem igrejas que exploram o desconhecimento que evangélicos têm da Bíblia, dizendo para eles que se eles derem o dízimo, fizerem campanha, fizerem ofertas, Deus tem obrigação por causa da aliança de retribuir. Eu quero que você me mostre isso no Novo Testamento. Não. Na aliança que Deus tem para conosco, Ele promete dar muito mais do que bênçãos materiais. Ele promete lhe dar provações aqui nesse mundo. Ele promete levar você pelo vale da sombra da morte. Ele promete ensinar você a ser crente, paciente, a sofrer, a ser perseverante, porque Ele está lhe preparando o reino eterno, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, a casa do Pai. É isso que Ele está nos preparando para. Então, se Deus quiser nos abençoar financeiramente, Ele vai. Ele vai cuidar de nós, Ele não vai permitir que falte o pão de cada dia, mas nós não devemos pensar que o cerne do meu relacionamento com Deus é essa relação de dar e receber, e como se a gente pudesse fazer uma barganha com Deus. É tudo de graça. Se Deus nos abençoa financeiramente, é somente pela graça dEle. E é bom pensar nisso na crise que nós estamos vivendo no nosso país, na crise financeira, porque se você vai interpretar o amor de Deus por você à luz das bênçãos materiais, você vai achar que Deus não gosta do Brasil, né? Que a coisa está ruim. Deus está com muita raiva do Brasil, para em 6 meses a gente ver a catástrofe, não é? que está se pronunciando aí. Mas acontece que o amor de Deus e a fidelidade dEle não se medem por estas coisas. As tribulações, os problemas financeiros, as angústias financeiras, elas fazem parte das dores dessa criação marcada pelo pecado, e nós não estamos isentos disso. O que Deus nos promete é que Ele vai conosco, Ele vai ajudar você a descansar, Ele vai ajudar você a se tranquilizar, a confiar na providência de Deus, e Ele vai abrir uma porta para que você não caia no desespero,
Ele vai guiar a sua vida. Isso Ele nos promete. E Ele é fiel. O livro de Josué quer dizer exatamente isso. E foi isso que aquele culto ali, mandado por Josué, queria celebrar.